Olá, boa noite. Vocês conseguem ouvir meu som? Sim, tudo certo. Vitinho, tudo bom? Ótimo. Então tá bom. Tudo certo, dá para ouvir Seu certinho. som. Oi, turma, boa noite. Então vamos lá. Meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e gostaria, antes de mais nada, agradecer muito a Bruna, que está fazendo um trabalho fantástico aqui com a gente na Associação Paranaense de Otorrinolaringologia. Então eu vou só falar como é que vai ser os moldes dessa reunião, daí a Bruna vai fazer uma apresentação e depois o Dr. Guilherme Catani, ele é o presidente da Associação Paranaense de Otorrinolaringologia, ele vai fazer uma abertura para a gente da importância que é as ligas de estudantes a nível de todo o Brasil, assim. Então isso para a gente é muito importante, porque nós estamos preparando próximas gerações. Então a presença de vocês e na liga fortalece muito a medicina como um todo, e principalmente todas as especialidades, e ainda mais a nossa no caso, né? Então eu vou pedir só para vocês manterem só o microfone desligado, por favor. E então a Bruna vou passar a palavra para a Bruna, depois o Dr. Catani fala, depois a gente vai para a aula. A aula é bem dinâmica, é uma aula muito de casos clínicos, praticamente. Vou passar muito vídeo e história de caso clínico para que a gente possa se ater no nosso dia a dia nos pronto atendimentos que a gente está realizando. Tá bom? Bruna, está aí? Você pode falar alguma coisa? Vamos lá? O áudio, Bruna, o áudio. Agora foi. Agora foi. Obrigada, professor. Então, gente, seguinte. Primeiro eu queria agradecer a inscrição de todo mundo e eu venho em nome de toda a gestão da Liga da ASP de 2020. Dizer que a gente está trabalhando bastante para que a gente proporcione para vocês um aprendizado bem bom, tá? Agora a gente vai ter também estágios práticos e gostaria de desejar a vocês, então, uma boa aula, tá? Que seja bem produtiva, tanto essa quanto as outras, e agradecer novamente a presença e a inscrição de vocês, tá? Agora, com a palavra, o Dr. Guilherme Catani, tá? Que é o presidente da Associação Paranaense de Otorrino. Obrigada, Dr. Marco. Obrigado, Bruna. Boa noite a todos. Como é que está o áudio? Dá para escutar bem? Ótimo, tá ótimo. Então tá. Meu nome é Guilherme Catani, como já mencionaram. Queria dar boa noite a todo mundo, dizer que é uma honra estar aqui participando dessa abertura. Como o Marco comentou, as ligas têm um papel fundamental na nossa especialidade, porque às vezes a nossa especialidade, durante o curso de medicina, a gente acaba tendo um pouco espaço, pouca coisa para mostrar o quão grande é a nossa especialidade. E a presença das ligas acaba fortalecendo muito nessa transmissão aí de conhecimento. Tá? Então, queria dar os parabéns aí para o pessoal que está organizando, dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui nessa sessão de abertura. E me coloco à disposição, para que vocês precisarem, pode sempre contar comigo aqui. Eu estou largando a presidência, deixando a presidência no final do mandato, mas podem sempre contar comigo. Boa noite. Obrigado, Catani. Obrigado, doutor Guilherme. Então, tá bom. Então, acho que vamos novamente pedir só para vocês manterem o microfone, por favor, desligado. E as perguntas que quiserem sendo feitas, é só falar no bate-papo daí que o Dr. Roberto passa para a gente. Tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, tá bem. Então, olha só. Eu vou falar para hoje com vocês o tema de faringotonsilites, que é basicamente a dor de garganta
e onde a importância dessa aula, ela tem duas grandes importâncias. Uma delas é que realmente, se vocês forem ver nos prontos de atendimento das UPAs, que vocês forem entender, o nível de queixa de dor de garganta realmente é muito alto. Então, vocês vão ter muita queixa de paciente estando se queixando de dor de garganta. E o principal de tudo isso, que é uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, é em relação ao uso ou não de antibiótico. Porque as queixas da otorrinolaringologia nos pronto atendimentos, eles estão assim, vocês vão ver que em torno de 30% a 40%. A maior indicação de antibiótico terapia na UPA vai ser otite média aguda. Vocês vão perceber isso, que vai ser exatamente muito interessante essa queixa de otite média aguda em criança de 6 meses a 2 anos de idade. Mas as dores de garganta, elas são extremamente comuns, sabe? Então, é extremamente importante a gente ter consciência de quando usar antibiótico e quando não usar antibiótico e poder reconhecer os problemas de faringotonsilites, que a gente chama normalmente na nossa prática diária de amidalites ou de faringites. Mas o certo mesmo é a gente sempre comentar de faringotonsilites, que são doenças, então, inflamatórias ou infecciosas, né? Da faringe, tonsilas, que são as amígdalas palatinas, e as tonsilas faringeias, que é a adenoide. E ainda a gente tem as tonsilas linguais, que elas ficam atrás da língua, né? Então, a amígdala lingual, anteriormente chamado de tonsilas palatinas, né? Então é um tecido linfático pertubário de granulação parafaríngea, lateralmente as tonsilas faringeias, que são as adenoides, né? E elas complementam, junto com a adenoide, as amígdalas e as amígdalas linguais, o famoso anel linfático de Waldeyer. Então, são estruturas que elas ficam agrupadas e elas têm uma comunicação entre elas, e isso faz com que a gente estabeleça esse anel de Waldeyer. Então, o anel de Waldeyer, é isso que a gente pode ver aqui nesse vídeo, como está apresentando nessa aula, ele se complementa, então, da adenoide, que a gente pode ver aqui, são as tonsilas tubárias, as tonsilas palatinas e as tonsilas linguais. Então, essa comunicação entre todas essas glândulas, então a gente tem como o anel de Waldeyer. Então, uma coisa que é importante, sempre que a gente pode ter, às vezes em criança, a queixa de uma adenoidite, que é um processo viral que a gente pode ter no nasofaringe, no caso, onde pode estar associado, às vezes, com queixas de ouvido, principalmente com otite média serosa. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero que vocês fiquem em mente, que o anel de Waldeyer, ele compreende esse circuito entre a adenoide, as amígdalas palatinas e a amígdala lingual. Tá bom? Então, vamos lá. O que é, então, a adenoide? O que a gente chama de tonsila faringeia. A adenoide, ela é uma glândula produtora de anticorpos, assim como as amígdalas. Ela se desenvolve logo no começo, nos primeiros anos de vida, e ela é estimulada por uma variedade de estímulos antígenos, ou seja, vírus, bactérias, alérgenos irritantes, fazem com que essa adenoide ela fique absorvendo esses micro-organismos, e nisso ela vai desenvolvendo, junto com as outras estruturas do anel de Waldeyer, as imunoglobulinas de superfície. Então, no começo da vida, essas adenoides, normalmente são grandes mesmo de tamanho. E elas podem trazer como consequência, às vezes pelo tamanho aumentado delas, o paciente pode apresentar uma respiração ruidosa, que é o ronco noturno em criança. Então, a adenoide, normalmente nos primeiros anos de vida, ela é grande mesmo, justamente por esse fato de a criança estar entrando
em contato com micro-organismos, agentes poluentes, vírus, bactérias, patógenos, irritantes, que normalmente eles não têm contato. Então, é importante que no começo da vida a gente tenha esses contatos. Isso é uma coisa que é interessante, que a gente tem relatos que crianças que têm um contato muito grande com alérgenos, que brinca muito em gramado, em terra, com animais domésticos, eles normalmente têm uma resistência maior no decorrer da vida. Justamente porque esse período da vida da gente é onde a gente cria muita memória imunológica através da adenoide. Então, às vezes a gente tem muito receio com os nossos filhos, assim, de querer limpar tudo, não toca no chão, não põe a mão na boca. Mas, na verdade, essa fase da vida ela é justamente para isso. Você tem que despertar o seu sistema imunológico para essas situações. Então, a adenoide ela se encontra aqui. Então, aqui é uma vista parasagital, ou seja, uma vista lateral, onde ela fica posteriormente ao nariz. Aqui a gente, então, tem a tuba auditiva, que é a entrada de ar para dentro do ouvido. E isso é importante porque quando você tem uma adenoide muito aumentada de tamanho, você pode ter uma obstrução dessa tuba auditiva e ter problemas de ouvido. Ou quando você tem essa adenoide muito aumentada, você pode ter problemas de roncopatia. Esse é um raio-x de cavo, um raio-x muito comum que a gente pede normalmente para fazer o critério de diagnóstico para a criança que chega para a gente com suspeita de hipertrofia de amígdala. De adenoide, perdão. Então a criança chega lá com uma história, a mamãe chega com a história clínica, que a criança está roncando, está dormindo com a boca muito aberta e às vezes junta catarro no ouvido. E a gente quer fazer uma investigação. Normalmente a investigação é pelo raio-x de cavo. Então a gente pode ver aqui que a gente vê claramente, então, aqui a hipertrofia da adenoide, o preto é o ar passando, então vocês podem observar que tem um estreitamento da passagem do ar, nessa imagem aqui do lado esquerdo. Nessa imagem do lado direito, então, eu vejo aqui o aumento da adenoide, mas com ainda um espaço muito bom de passagem do ar. E eu posso ver, no caso aqui, nessa sombra, essa hipertrofia da amígdala. Então, vocês podem ver que o ar ele vem passando aqui, que é essa coluna de ar preta, e daí ele fica estrangulado nessa região. Então, isso quer dizer que essa criança tem uma obstrução não por causa da adenoide, mas por causa da amígdala. E, nesse caso, um exame bem característico de hipertrofia de amígdala, de adenoide. Então, esse é um videozinho que eu vou passar para vocês. Essa é uma videonasoscopia. Então, eu estou passando aqui o septo nasal do lado esquerdo, o corneto do lado direito, e aqui claramente é essa massa que é a hipertrofia da adenoide. Veja que ela obstrui totalmente essa região posterior do nariz, que a gente chama que é o cavo. Veja que a abertura fica só embaixo aqui. Ó. Toda essa massa que vocês estão vendo, essa é a adenoide. Essa no ponto brilhante. Tá vendo? Só tem uma passagem de ar bem pequena aqui embaixo no assoalho. Então, essa massa que é adenoide, agora vou passar por essa massa que é adenoide, veja que ela não tem o aumento das amígdalas aqui, nem da amígdala lingual, lá embaixo o epiglote, e a obstrução mesmo é pela adenoide. Uma coisa que sempre vale a pena, que eu sempre gosto de frisar, é que uma coisa que a gente não pode esquecer é que paciente do sexo masculino, isso vocês não podem esquecer, com 4, 5, 6, 7 anos de idade, que não tinham queixa de ronco, que começam a ter queixa de ronco, e por acaso vocês possam pedir um raio-x de cavo, vocês podem observar, às vezes, um aumento de volume nessa região do cavo. Tem um tumor nessa região que acomete criança, que é o angiofibroma juvenil. Então, é um tumor que isso a gente pode confundir com questão de adenoide. Esse tumor ele tem um outro tipo de abordagem, tá bom? Então, sempre em menino, com 6, 7, 8 anos de idade, não é comum ter adenoide. E se começa a aparecer alguma massa nessa região, ficar sempre atento
com problemas relacionados com lesões tumorais. Mas a adenoide, ela pode não ser só um problema de criança. Adulto pode ter problema de adenoide? Pode. Hipertrofia de adenoide em adulto normalmente está conectado com linfomas. É muito comum. Mas você pode ter processos infecciosos também a nível de adenoide. Então, às vezes você pega uma pessoa adulta e ela pode apresentar uma alteração da adenoide. Então, esse paciente chegou para mim com uma queixa de mau hálito, se queixando muito de mau hálito e uma sensação de um gosto estranho na boca, que ele sentia escorrer lá atrás na garganta dele. Então, essa é a videonasoscopia, um paciente que já fez uma cirurgia. Eu vou mostrar aqui a adenoide nele aqui. Ó. Então, vocês podem observar que no final da garganta, veja que eu não tenho a hipertrofia da adenoide. Opa! Ele não tem a hipertrofia da adenoide, mas veja a quantidade de casca que apresenta nessa região. Então, as cascas, elas que vão fazendo esse gotejamento e dão muito mau hálito no paciente. Então, isso é uma adenoidite crônica. Então, que são essas cascas que apresentam na porção do cavum, lá na região da adenoide do paciente. Tá bom? Então, essa é a visão que é tão linda de uma criança dormindo, né? Mas observe já a alteração de dente, né? A criança faz a alteração dos dentes e criança não pode dormir desse jeito. A criança não pode dormir de boca entreaberta. Ela começa a fazer um palato ogival, então o céu da boca da criança acaba subindo e o espaço para o crescimento dos dentes fica reduzido. E os dentes começam a se apinharem, fica um subindo em cima do outro. E isso vai causar essa deformidade de dente. E não só a deformidade de dente, mas toda uma deformidade crâniofacial e uma alteração do desenvolvimento psicomotor. O fato da criança roncar, além das alterações crâniofaciais que a criança pode desenvolver, a gente tem os problemas relacionados com desenvolvimento psicomotor das crianças. Mesmo nós, quando a gente não dorme bem, tem um sono difícil, a gente tem sonolência no dia seguinte, ou dificuldade para processar alguns memória, ou mesmo com alteração de humor, irritabilidade. Criança segue o mesmo princípio. Criança que não dorme bem acaba podendo ter essas queixas. Tá bom? Então, é importante a gente fazer o reconhecimento. Criança não ronca. Criança não dorme com a boca aberta. Criança tem que dormir com a boca fechada e não ter ronco. Se tiver isso, tem que investigar principalmente a queixa da adenoide. E as tonsilas palatinas, então, que são as amígdalas, tá bom? Então, vamos lá. Então, as amígdalas, como adenoide, então, são massas de tecido linfóide, que são localizados lateralmente na orofaringe e representam o maior acúmulo de tecido linfóide do anel de Waldeyer. Normalmente estão confinadas à orofaringe, se excessivamente grandes, pode alcançar o nasofaringe, gerando uma insuficiência velofaringeia ou uma obstrução nasal. O mais comum, no entanto, é sua extensão para a hipofaringe, ou seja, ela desce, ela não vai para cima, gerando obstrução das vias aéreas, apneia e obstrutivo do sono, que é o ronco e a apneia. Então, a amígdala, ela sim, essa já pode ter, criança mais velha, já pode ter a amígdala aumentada de tamanho e sem a gente pensar em algum outro tipo de doença. A inervação das tonsilas palatinas é dada pelo ramo do glossofaríngeo, polo inferior e ramos descendentes do nervo palatino. Ela pode causar otalgia após amidalectomia ou na vigência das amidalites. Então, isso é uma coisa interessante, por causa da corda do tímpano, que esse ramo timpânico do glossofaríngeo, corda do tímpano. Então, muitas vezes o paciente fala que tem dor de garganta e está doendo o ouvido também. Então, isso é porque tem um nervo chamado corda do tímpano, que ele faz uma inervação gustatória na porção posterior da língua, e às vezes quando a gente faz a remoção da amígdala pode lesionar esse nervo e dar um gosto metálico na boca das pessoas.
Então, é comum as pessoas falarem que tem dor de garganta e estão com dor de ouvido também associado. Tá bom? Então, novamente aqui, a gente vê um raio-x, que a gente pode ver que provavelmente deve ser um adulto por causa da arcada dentária dele. Então, você vê que eu tenho um pequeno aumento aqui da região da adenoide, que não é muito comum, deve ser um adulto jovem. E aqui atrás, então, eu tenho a localização do aumento das amígdalas. Nessa ressonância magnética de visão parasagital, então, a gente pode observar aqui o nariz do paciente. Então, aqui é o lábio superior, o lábio inferior. Veja o tamanho dessa amígdala e observe como o preto vem passando que é a coluna aérea aqui e, de repente, simplesmente ele completamente desaparece por causa dessa hipertrofia da amígdala. Essas crianças, essa daqui praticamente observe o posicionamento da língua, uma lampate número 4, né? Que a gente vê, ela tem também um pouco de micrognatismo. Observe que existe uma alteração em relação ao lábio superior e o lábio inferior. Então, essas crianças realmente elas têm muita dificuldade na hora da respiração, tá bom? Então, isso a gente sempre avalia nas crianças aí também. Novamente reforçando, a imagem é linda, né? Sempre é lindo ver uma criança dormindo, né? Mas isso é super importante, a queixa do respirador bucal. Tá bom? Não pode dormir de boca aberta. A criança tem que dormir sempre de boquinha fechada. Tá bem? Normalmente, quando a gente faz uma avaliação, para a gente transformar esse racionale do que a gente está enxergando na boca do paciente para o prontuário, é importante que a gente tenha em mente o tamanho daí das amígdalas, tá bom? Então, normalmente é uma amígdala grau 1, é uma amígdala que fica comprometida apenas ao pilar. Uma amígdala grau 2 é uma amígdala que ela já passa um pouco do pilar anterior, que é essa região. Uma amígdala grau 3 é uma amígdala que ela já apresenta um tamanho bem grande, onde ela já chega muito próximo da linha média. E uma amígdala grau 4 é uma amígdala que vocês podem ver que ela praticamente elas se encontram. Então, isso é o aspecto de uma amígdala, do lado esquerdo. Então, nós temos um pré-operatório de amígdala, que você pode ver o tamanho da amígdala nesse campo aqui. Imagine a obstrução. Os pacientes, eles falam, é como se tivesse um termo popular, uma batata quente na boca, né? Que eles têm aquela amígdala enorme, a voz fica anasalada, né? Fica com uma voz fanhosa. Isso é interessante porque observe que esse é um pós-operatório imediato da retirada da amígdala, então observe o tamanho do espaço que foi conseguido após a retirada da amígdala, que a gente indica em alguns casos clínicos que eu já vou comentar com vocês. E a mãe às vezes sempre fala, meu filho operou a amígdala e ficou com uma voz estranha, ficou com uma voz mais fina. Então isso é bem comum porque há uma alteração da ressonância na garganta da criança. É igual você entrar num apartamento cheio de móveis e num apartamento sem móveis. Então, a ressonância muda. No pós-operatório imediato, lógico que o tom vocal muda, mas isso vai se adaptando conforme o tempo vai passando. Tá bom? Então, quando que a gente, por exemplo, faz indicação para essa cirurgia da retirada da amígdala, da amidalectomia? Bem, então vamos lá. Alguns casos, eles são muito clássicos, principalmente nos casos onde a gente observa uma amígdala igual essa, que é uma amígdala grau 4, onde tem uma indicação absoluta de cirurgia praticamente, porque praticamente com certeza essa criança deve roncar e dormir com a boca entreaberta. Então isso tem uma indicação total de fazer remoção da amígdala, tá bom? Então uma outra coisa que a gente tem que pensar é quando você faz amidalite de repetição. Essa é uma terminologia, assim, uma questão que ela é um pouco controversa, assim. Não muito controversa, mas a gente sempre pensa assim, uma criança que faz 4 amidalites em 12 meses ou faz mais amidalites em 24 meses, a gente nunca fala em ano, a gente fala sempre em meses, para não confundir de janeiro a dezembro, a gente normalmente faz a indicação de fazer amidalectomia. Então, uma pergunta sempre que as mães falam, assim, quando que deve operar as crianças? Bem,
você não pode ficar dando antibiótico de repetição para as crianças. Isso faz toda uma alteração de desenvolvimento de flora das crianças. Então, é importante a gente ter em mente que a gente tem que fazer antibiótico para as crianças, assim, lógico, quando elas fazem amidalite, justamente para evitar uma febre reumática, alguma complicação das amidalites bacterianas, que normalmente são causadas pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lansfield. Então, é importante que a gente sempre faça esse acompanhamento de antibiótico terapia, não ter complicações, principalmente valvulares, que é na válvula mitral, que a gente tem a doença reumática. Mas voltando ao fato das indicações, então, a gente tem muito relacionado com as amidalites de repetição. Então, a criança perde aula, faz febre alta, tem que levar a criança sempre no médico. Então, normalmente, mais que 4 infecções, a gente acaba preconizando a cirurgia da amígdala em 12 meses. Uma coisa que sempre o papai e a mamãe perguntam para a gente é em relação a se vai diminuir a imunidade da criança. Porque a gente sabe que as amígdalas são produtoras de células de defesa, que é um órgão linfóide. Então, essa pergunta é muito cabível, muito pertinente. Mas é importante a gente entender que a porcentagem de produção de anticorpos pelas amígdalas, elas são muito pequenas em relação ao global do ser humano. E logo após a remoção das amígdalas, há um ajuste de produção de células de defesa através do próprio anel de Waldeyer e do baço, que acaba suprimindo essa deficiência. Muitas vezes, acho que tem um áudio aberto. Muitas vezes, só veja quem está com o áudio aberto, por favor, só desligar o áudio, por favor. Então, muitas vezes a mãe faz essa pergunta, mas a gente tem que sempre estar em mente que a gente acaba produzindo, então, essas células de defesa. Então, e sempre imaginar que, às vezes, as mães falam assim, mas por que faz essas infecções? O que aconteceu com a criança? A gente nunca sabe direito, assim, qual é o motivo de ter essa alteração das amígdalas que elas começam a fazer infecção. Mas a gente não consegue ter isso em mente por que faz as amidalites. E muitas vezes não é nem por tamanho. A gente faz indicação por cirurgia da amígdala por tamanho, quando tem ronco, mas faz a indicação também da cirurgia da amígdala quando tem questão de você ter amidalite de repetição, mesmo uma amígdala pequena. Então, ter isso em mente, não só o tamanho, mas o número de infecções é indicação de fazer amígdala. Quando isso tem uma indicação bem precisa, a retirada da amígdala não vai fazer falta para a criança. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar esse slide aqui, e foi uma pergunta que acho que a Bianca Nogueira fez sobre o compartilhamento dessa aula. Vocês podem ficar bem tranquilo que eu coloco daí no YouTube para vocês podem baixar depois a aula. Então, aqui é só falando para vocês da questão da imunologia, que isso é uma coisa bem legal, que acho que vale a pena vocês daí darem uma lida depois, sobre as tonsilas palatinas, o motivo dela ter essas invaginações, que a gente chama de criptas, e aonde às vezes pode ter detritos de alimentos. E essas criptas, elas podem dar às vezes mau hálito nas pessoas. Mas isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, alguns casos clínicos que eu vou passar daí para vocês. Tá bom? Então, aqui fala todo esse processo de imunologia que eu falei previamente daí para vocês. É bem legal dar uma olhadinha depois. Então, novamente, só confirmando aqui para vocês sobre a questão desse complexo que a gente chama do anel de Waldeyer daí, e sobre as imunoglobulinas daí de superfície. Tá bom? Então, isso aqui está tudo bem explicadinho aqui. Daí vocês podem, daí novamente, dar uma olhadinha depois, aí ficar como um dever de casa para que vocês possam falar um pouquinho ou estudar um pouquinho mais depois. Então, novamente, aqui eu já falei sobre a patogênese desse processo inflamatório, processo infeccioso. Aqui eu só estou novamente falando sobre as infecções de caráter viral e caráter bacteriano, tá bom? E falando sobre essas inflamações dos epitélios.
Então, quando a gente fala de classificação das faringotonsilites, né, quando a gente fala das tonsilas faringeias, então, que é a adenoide, lembra que a gente falou sobre adenoide previamente? Eu tenho adenoide de caráter agudo, então, que ela está muito caracterizada por infecção de via aérea superior, tá bom? Então, é o resfriado comum que a criança acaba pegando, resfriado ou gripe. Diferença de um para outro, resfriado é quando é um processo mais leve e gripe normalmente é um processo mais intenso, onde apresenta muito dor no corpo, febre ou mal-estar. Tá bom? Você pode ter adenoidite, que são esses processos virais ou bacterianos de repetição. Você pode ter uma adenoidite crônica, daí onde pode ter detritos de alimento e causar mau hálito, halitose, tá bem? Uma das coisas que podem ser as causas de adenoidite crônica, é interessante a gente imaginar, que é o refluxo gastroesofágico. Então, às vezes, o refluxo gastroesofágico, ele pode apresentar uma adenoidite crônica, ou seja, a adenoide fica sempre inflamada e ela pode fazer uma queixa de gotejamento posterior. E o paciente refere que está sempre engolindo alguma coisa. E, lógico, a hiperplasia da adenoide, então, no caso, que pode causar, como a gente comentou, o ronco ou a respiração bucal. Então, aqui são 4 imagens que daí eu tenho sobre a adenoide, então, que a gente pode ver na imagem, na primeira imagem, a adenoide ela fica aqui é o septo nasal, o assoalho é o assoalho da cavidade nasal. Então, aqui eu tenho uma adenoide normal para a idade, que seria aí em torno de 3, 4 anos de idade. Aqui a adenoide aumentada de tamanho, adenoide secretora, essa aqui embaixo que vocês podem ver que tem catarro e secreção, e adenoide, então, obstrutiva, onde causa muito ronco, então, no paciente. Tá bem? Sobre a classificação das tonsilas palatinas, então, foi como a gente estava comentando previamente, então a gente pode ser uma amidalite aguda, que eu saí numa festa ontem, fiquei no sereno, tomei gelado e fiz dor de garganta, e isso pode ser uma amidalite aguda. A aguda recorrente, aquilo que eu falei que são os episódios no ano, nessa classificação ele coloca até 7 episódios em um ano. A gente não usa muito essa classificação porque 7 episódios no ano, então praticamente a cada 20 dias a criança está tomando antibiótico. Essa criança normalmente a gente opera antes, porque os pais mesmo não aguentam mais e a criança começa a faltar muito na escola. Então a cada 20 dias, uma semana, ela fica faltando à escola. As amidalites crônicas, que são as amidalites onde você pode ter mau hálito, halitose, onde tem detritos de alimentos que ficam presos na amígdala. E muitas vezes as pessoas falam assim, se isso é falta de higiene, se é uma questão de escovação. Não é falta de higiene, não é uma questão de escovação, mas é uma situação que independe da vontade da pessoa. Visto que a amígdala apresenta aquelas criptas que vocês vão ler naqueles slides anteriores depois, onde essas criptas elas acumulam detritos de alimentos. Esses detritos de alimentos eles ficam presos na amígdala, e ficando presos na amígdala eles sofrem um processo de putrefação pelos próprios agentes bacterianos e pela saliva, e isso acaba virando aquelas pedrinhas com cheiro bem forte, que são os cásios. Então, nas amidalites crônicas, você pode ter os buraquinhos na amígdala e isso juntar detritos de alimentos, que são os cásios. E na hiperplasia da amígdala, como a gente falou previamente, é quando você tem uma amígdala grande. E essa amígdala, mesmo ela não dando queixa relacionada com processos infecciosos, mas acaba sendo indicação de você, pode ser uma indicação de você fazer a remoção das amígdalas por queixas de ronco noturno. Isso é muito comum em criança e em adulto. Então, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Aqui, então, acho que eu vou colocar aqui para vocês, então, sobre as condições das amidalites, só para a gente ter uma visão geral. E eu já vou entrar nos casos clínicos para a gente ter em mente aí tudo que a gente vai precisar ver sobre a amidalite. Uma coisa que vocês podem ver, então, o primeiro caso é a amidalite bacteriana, então são placas de Cruz, um quadro agudo. A amidalite crônica, o paciente tem dor de garganta crônica, ele sempre está se queixando de dor de garganta.
Nessa daqui é um abscesso piramidaliano, que vai ter nos casos clínicos que eu já vou mostrar para vocês. Pode ver aqui a úvula, veja que a amígdala desse lado ela está bem localizada embaixo e eu tenho um abaulamento nessa região. Essa é a mononucleose infecciosa, veja que ela tem uma semelhança muito grande com a amidalite bacteriana, que na verdade a gente só vai poder mesmo fazer o diagnóstico numa mal evolução da amidalite bacteriana, porque fica muito difícil a gente avaliar que essa amidalite aguda que a gente recebe no consultório, igual a esse primeiro caso, e essa daqui, elas são muito semelhantes, a história é muito semelhante. E a lesão de amígdala por estrépito, que é essa dor de garganta, que são essas petequias que a gente encontra em palato, e aqui é um caso bem característico de uma amígdala caseosa, onde isso aqui é um detrito de alimento que apresenta na amígdala do paciente. Tá bom? Então vamos lá, vamos para os casos clínicos, então, que eu acho que isso é o mais legal para a gente ter em mente. Então eu vou dar a história clínica para vocês, e daí vocês vão ver, quando eu fizer o exame clínico no paciente, vocês vão ver como a história clínica tem relação com a imagem. Então, essa história clínica desse primeiro paciente é bem simples. Eu saí ontem à noite, eu peguei e fui... saía 2 dias atrás. Saía 2 dias atrás, fiquei no Sereno, tomei muito gelado, a gente foi no Barigui, tinha um churrasco, tomamos cerveja, e daí fui para casa à tarde, passei frio. No dia seguinte já acordei com a garganta ruim, e daí a evolução foi essa daqui que eu vou apresentar para vocês. E agora estou chegando no consultório, eu vou examinar a boca desse paciente, e essa é a história clínica basicamente do paciente, e essa é a imagem que eu tenho. Então veja que é uma história muito benigna, né? Então um paciente que chega com uma história clínica de dor de garganta que saiu há 2 dias atrás, e eu peço para ele abrir a boca, uso o abridor de língua. Uma coisa que é legal você saber é o seguinte: quando for fazer exame com o abaixador de língua, nunca peça para o paciente colocar a língua para fora, porque quando coloca a língua para fora, o abaixador de língua ele vai na porção muito posterior da língua e isso faz reflexo de vômito. Então a língua sempre dentro da boca. Pede para ele abrir a boca, mas não põe a língua para fora. Daí você vai com o abaixador de língua. Tem paciente que mesmo assim tem muito reflexo. Então, para esses, você pode tentar pedir para ele abrir a boca e falar um "ah", para ver se você consegue observar, então, a amígdala do paciente. Então, uma história muito comum. Bem, o que a gente faz de tratamento? Eu vou fazer em cada caso clínico, fazer a história, o exame físico e o tratamento. Basicamente, de eleição, a gente usa analgésico, que pode ser um paracetamol ou uma novalgina para o paciente, e o antibiótico, que normalmente o de escolha, para quem não tem alergia às penicilinas, é a amoxicilina. Se o paciente ele tiver uma resistência à amoxicilina, ou for filho de médico, ou for médico, ou trabalhar na área da saúde, normalmente a gente preconiza amoxicilina com clavulanato. Caso tenha alergia, a gente vai para uma cefalosporina daí de 2ª geração, é o que normalmente a gente faz como medicação. Tá bom? As medicações injetáveis só são para aquelas que não respondem muito ao tratamento inicial. Mas não é o caso aqui. Tá bom? Então, beleza. Esse foi o nosso primeiro caso clínico, então. Tá bom? Vamos lá para o segundo caso clínico. Mesma história. Saí à noite, fui num bar, fazem 2, 3 dias, eu vou dar uma olhada aqui. Observe novamente os pontos purulentos que eu tenho, então, na amígdala. Veja que eu não tenho uma vermelhidão do meu palato, veja que eu consigo ver claramente aqui os pontos purulentos na amígdala. Então, novamente, uma história muito benigna de amidalite. Tá bom? Vamos lá para esse outro caso clínico aqui. Então, esse caso clínico é de um paciente que chega para mim e fala assim: Marco, eu tenho às vezes um gosto ruim na boca, saem umas pedrinhas na minha boca, tem um cheiro bem fétido, eu tenho medo disso alterar o gosto da minha saliva, eu tenho medo disso dar mau hálito na hora que eu vou beijar alguém ou chego perto de alguém. Então, daí a gente vai fazer o exame físico nesse paciente e vocês observem aqui, ó. Observe que ele não tem placas de pus, ó, mas observe como essa amígdala dele é uma amígdala grande, cheias de buraco. Então, são nesses buracos que a gente chama de criptas, que daí acumula aquelas bolinhas mais durinhas, de cor amarelada, como a gente viu no slide anterior, que a gente chama de cásios.
Esses que dão um mau hálito, que pode dar um cheiro ruim na saliva ou um gosto ruim na boca. E o que preocupa muito o pessoal mais adolescente, às vezes, é o fato do beijo, de chegar muito próximo. Ou pessoas que trabalham com vendas, isso às vezes pode ficar meio constrangedor para o paciente. Tá bom? Então, o outro caso agora aqui é assim, ó. O paciente é a mesma história. Ele saiu à noite, na mesma festa, bebeu à noite e tal, estava sereno, estava frio, isso foi 2 dias atrás, e agora ele começou com uma dor unilateral. Só está doendo aqui do meu lado esquerdo. Então, você pode, às vezes, ter só uma amígdala inflamada ou infeccionada de um lado? Lógico que pode, não tem problema nenhum. Então, veja aqui, ó, que é a laringoscopia. Observe lá embaixo, olha aqui, ó. Opa, desculpa, erro meu aqui. Observe lá embaixo, então, que eu vou pedir para ele abrir a boca. Olha aqui, eu estou fazendo a videolaringoscopia, né? Que é esse exame que eu estou olhando aqui, ó. Vocês vão observar lá embaixo, olha aqui, ó. A amígdala do lado esquerdo dele está infeccionada. Então, sim, você não precisa ter amidalite bacteriana dos 2 lados. Mas por que eu coloquei esse caso? Qual foi a ideia de colocar esse caso? É que, necessariamente, vocês podem observar que o polo da amígdala que está infeccionada está muito embaixo. Então, isso às vezes é difícil, porque sem ter uma laringoscopia, você vai pedir para ele abrir a boca e você não vai conseguir visualizar o que está acontecendo nessa amígdala. Então, esse é um dos motivos da gente fazer, às vezes, laringoscopia no paciente que tem dor de garganta. Tá bom? Opa, eu pulei um caso aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui a gente já viu. Esse caso aqui eu só quero mostrar de volta aqui para vocês. Então, mostrando então aqui que a amígdala, ela só de um lado, ela se apresenta então infeccionada. E o outro lado está totalmente normal. Então, você pode ter, ó, claramente aqui, ó, você pode ter uma amidalite de um lado só. Tá vendo? A amígdala está aqui, ó, só o lado esquerdo está infeccionado, o epiglote está lá e a amígdala direita normal. Beleza? Então vamos lá, para o outro caso clínico. Esse aqui é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Eu fui numa festa há 6 dias atrás, tá bom? E daí, já no dia seguinte, eu cheguei na festa, estava com muita dor de garganta, liguei para um amigo meu que é otorrino, ele falou assim, ah, não, toma um anti-inflamatório. Eu tomei 1 dia, 2 dias de anti-inflamatório e eu não melhorei. E comecei a juntar placa na boca. Comecei a ter muita dor de garganta e ter linfonodos claramente palpados na garganta aqui, no pescoço. Então eu palpava, tinha muitos linfonodos bilateral, e daí eu peguei e quando eu falei com esse meu amigo, ele me receitou daí amoxicilina com clavulanato, porque ele viu a minha boca e realmente as placas estavam bem aumentadas de tamanho. Depois de 4 dias sem ter melhora do meu quadro clínico, eu voltei nesse meu médico, que é meu amigo, ele pediu um exame de sangue daí para mim. Falou, que estranho, não é possível, você não pode estar deixando de melhorar. Você tem que melhorar isso, porque não tem motivo para você não estar melhorando dessa sua dor de garganta. E esse era o aspecto da minha garganta. Então, observe que quando você vê isso aqui, qual que é a diferença de uma amidalite bacteriana para um tipo de amígdala desse? Nenhum. Então, é importante a gente ter em mente que quando o paciente ele não melhora, e ele é um paciente rígido, saudável, não é imunoincompetente e tem essas dores de garganta que não estão respondendo ao antibiótico, qual o motivo? Então, daí a gente pede um exame de sangue, normalmente a gente não observa um desvio nuclear à esquerda, a gente observa linfócitos atípicos, que é bem característico, então, da mononucleose infecciosa. Então, dá para ver claramente aqui, observe como a amígdala dele desse lado também está bem infeccionada. Então, isso é bem característico, então, da mononucleose infecciosa, que é uma amidalite viral, no caso. Então, normalmente, eles chamam que é a doença do beijo, que é essa amidalite viral. E daí você para o antibiótico. Então, já está tomando 5 dias de antibiótico, pode suspender o antibiótico, porque o antibiótico não vai fazer efeito para a mononucleose. O que a gente faz, então, de tratamento? A gente faz a utilização, então, de analgésico para o paciente, potente, tem que ser um analgésico bem potente, normalmente com derivados da codeína associado, tem vários no mercado, tem Toragesic, tem Tilex, tem Tramal, tem vários no mercado. E a gente associa daí corticoterapia.
para diminuir o edema e melhorar a dor do paciente. Então, para mononucleose infecciosa, a gente tem mais ou menos essa conduta. Tá bom? Então, vamos lá. Esse paciente é um paciente que chegou para mim, ele é lá de Paranaguá. Isso é verdade. Ele é filho de um médico amigo meu lá de Paranaguá. Trabalhei algum tempo lá em Paranaguá. E daí ele me ligou e falou assim, meu filho está assim, ele está com uma queixa de dor muito forte, de um lado só da amígdala, e está com trismo. O que é trismo? Trismo é estar com dificuldade de abrir a boca. Eu falei, nossa, Dudu, que estranho. Ele refere dor de ouvido, nossa, está com muita dor de ouvido, não consegue abrir a boca, eu mal consigo examinar ele. Ele ficou com a voz como se tivesse algo preso dentro da garganta, uma batata preso na garganta. Engraçado que o filho dele, que também é Eduardo, o Eduardo chegou no consultório, ele ficou um pouco ali na recepção, esperando eu atendê-lo daí, e ele foi no banheiro. E quando ele voltou do banheiro, ele falou assim, Marcos, não sabe o que aconteceu? Eu estava com uma dor, não conseguia nem abrir a boca, caiu um gosto ruim na minha boca, eu fui no banheiro cuspi, tinha pus com sangue. Então, uma queixa muito característica, mas não essa da drenagem, porque e a imagem é legal desse caso clínico, que é super interessante, que ele tinha, então o que ele fez, história é muito comum, né? Trismo, só quem faz trismo daí é abscesso piramidaliano, isso tem que ficar bem gravado. Dor de ouvido e dificuldade para abrir a boca. Se vê que daí ele ficou com facilidade de abrir a boca, porque ele já estava melhor, então, observe então a amígdala do lado direito dele aqui, olha aqui que interessante, tem uma fístula aqui que é o lado, que é o ponto onde ele drenou. Então a gente pode ver o pus ainda escorrendo, o abaulamento dessa região aqui, que é o abaulamento do pilar anterior, bem característico então de abscesso piramidaliano. Então, observe que tem o pus, tem uma fístula. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso aqui. Ele tem as amígdalas gigantes, é enorme. Eu já falei para o Dudu que ele tem que operar essas amígdalas aqui. Mas observe que legal. Essa é a úvula, essa é a amígdala do lado esquerdo, que é gigantesca, que não tem ponto purulento. Isso é uma coisa interessante. Você pode fazer abscesso piramidaliano sem você fazer pontos na amígdala. Isso confunde, às vezes, a pessoa. Então, abscesso piramidaliano, você vai ver por esse abaulamento que eu tenho do pilar anterior, e no caso aqui, vocês podem ver um pontinho aqui, que foi a fístula, e o pus escorrendo, mas a amígdala, praticamente, você vê que é quase que uma coloração normal. Olha que interessante. Essa imagem é muito legal. É muito legal, tá vendo? Olha aqui, eu vou dar um stop aqui, ó. Essas duas amígdalas, elas são iguais. Mas observe nessa aqui que eu vejo a úvula aqui, eu vejo a amígdala aqui, ó, eu vejo o pilar aqui, eu vejo aqui, esse é o espaço onde a amígdala ela fica aderida no espaço faríngeo, e observe que desse lado aqui eu não tenho. Olha que legal que é isso aqui, ó. Eu vejo um abaulamento completo. Isso é um quadro agudo. Então ele começou com dor, ela evoluiu rápido, 2, 3 dias, onde chegou a fazer um trismo nele e fez o abscesso piramidaliano, e o legal é que ele drenou ali no meu consultório. Então essa é que é o legal da história. Bem, veja a diferença de uma amígdala para outra, olha o tamanho, e óbvio, como do lado esquerdo está totalmente apagado pelo edema causado pelo abscesso e o pus ali escorrendo, que foi um ato bem agudo. Isso eu nunca tinha visto. Mas, enfim, o que eu quero falar isso para vocês? Normalmente, esses pacientes, a gente faz medicação injetável. E vale a pena, então, lembrar agora para vocês que quando a gente tem abscesso piramidaliano, é uma das poucas indicações de amidalectomia. Então, você pode fazer um abscesso piramidaliano, você já tem indicação de fazer amidalectomia. Por quê? Porque provavelmente você vai fazer mais abscessos piramidalianos. E daí isso tem um desconforto muito grande. Bem, olha o que é medicina. Vocês viram aquele aumento de volume? Agora olha a história dessa paciente. 68 anos de idade, chegou no meu consultório com dor na amígdala do lado esquerdo. Uma dor já de 3, 4 semanas, só de um lado. Só de um lado. Mulher, 68 anos, dor de garganta, unilateral, ela foi no nosso hospital 2 vezes já, e já tinham feito 2 ciclos de antibiótico para ela e ela não tinha melhorado. Eu fiquei olhando para a cara dela, que história estranha é essa? Mas não melhorou ela não, doutor Marco.
e eu palpo aqui, doutor Marco, e eu sinto um aumento de volume. É mesmo? Quando eu palpei na paciente, sabe quando dá aquele frio na espinha? Eu senti um aumento de volume mesmo. Falei, interessante, realmente tem um aumento de volume aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada nessa amígdala da senhora. Daí agora eu vou fazer a laringoscopia nela. E a senhora sentiu alguma coisa? Não, já faz uns 3 meses que eu sinto que tem alguma coisa crescida nesse meu pescoço. Olha como é importante a palpação cervical, hein? Daí eu vou fazer a videolaringoscopia nessa paciente. Lembra do abscesso piramidaliano? Então tá bom. Olhe a amígdala dessa paciente. Olha aqui, ó. A amígdala esquerda no caso. Vou parar, olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Olhe que loucura que é medicina. Observe isso aqui, ó. Essa aqui é a úvula do paciente, tá bom? Essa é a amígdala do lado direito e essa é a amígdala aumentada do lado esquerdo, avermelhada, aumentada. O que você pode pensar na cabeça se você é um paciente com dor de um lado, amígdala aumentada de tamanho? Abscesso. Enganado. Lembra que eu falei palpação cervical, evolução crônica nessa paciente, não é o abscesso, é uma evolução aguda. Ele começou com 2, 3 dias. Lembra que eu falei do filho do Dudu? O filho do Dudu, ele falou que estava 2, 3 dias, começou com dor, tinha trismo. Lembra que eu falei que o filho do Dudu tinha trismo, dificuldade para abrir a boca? Essa paciente não tinha dificuldade para abrir a boca. Ela estava com dor e com uma massa cervical claramente palpável. Olha a diferença que eu tenho de uma amígdala para outra. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar muito em mente. Esses pacientes não podem passar desapercebido. Adulto, com aumento de amígdala crônico de uns 3, 4 meses, palpação cervical clara, olha aqui o que ela tinha. Olha o tamanho do linfoma que ela tinha. Ela fez a tomografia, fez a ressonância de pescoço, isso aqui, ó, 16/4, a gente já estava entrando a gente estava na quarentena, na pandemia, eu estava atendendo, atendi o tempo todo, não parei no atendimento médico, mas olha aqui, ó, olha como é importante a gente não fugir das nossas responsabilidades, a gente está atendendo. Essa paciente já começou quimioterapia, mas é um linfoma, uma história muito clássica, tá bom? E esse outro paciente que eu quero falar para vocês é o seguinte, ele chegou para mim, tabagista, etilista e com lesões, com história de remoção de papiloma de boca. Então a gente não pode esquecer, papiloma em boca, etilismo e alcoolismo são extremamente importantes para câncer de boca. E uma coisa vocês têm que ter em mente, nossa, já são 7h50. Mas está quase acabando. Uma coisa vocês têm que ter em mente, toda lesão ulcerada na amígdala dói. Lesão ulcerada na amígdala dói. Lesão na amígdala que está ulcerada e que não tem dor, vocês fiquem espertos que tem alguma coisa está errado. Então olha aqui nesse paciente. Como é que pode o paciente chegar com uma lesão dessa na amígdala? Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Olha aqui. O paciente chega com uma lesão dessa na amígdala, ele pede para eu abrir a boca. Eu dou uma olhada na amígdala dele, ele tem um buraco na amígdala dele. Ele fala assim, isso aqui não dói? Ele fala assim, não dói nada. Como não dói? Um buraco na sua amígdala aqui não tem dor. Lesão na boca que dói, tudo bem, lesão de boca dói. Lesão ulcerada na boca que não dói, vocês fiquem espertos, tem que ficar atento, porque lesão ulcerada na boca tem que doer. Esse paciente tinha que estar se queixando muito de dor. Se ele não está se queixando de dor, é que tem alguma coisa errada. Tá bom? Então é importante vocês terem isso em mente. Se vê uma lesão ulcerada que não tem dor, fique ligado. Isso aqui é um carcinoma. Tá bom? Não pode vacilar com isso. Não dê antibiótico para esse tipo de paciente. Isso aqui é tumor. O outro lado não tem nada. Do outro lado ele tem um buraco. E o cara não tem dor? Como é que o cara não tem dor? Tem que ter dor. Então, sempre não deixar escapar esse tipo de lesão, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Acho que agora a gente já falou bastante sobre a amígdala. Vamos falar sobre um pouco de faringe para a gente terminar. Está acabando. Faltam 4 casos clínicos. Então, a primeira queixa é o paciente que já operou a amígdala, tá bom? Então, eu tenho um paciente meu que já operou a amígdala, que ele chegou no consultório e falou assim, tô com uma dor de garganta e eu já operei a amígdala. Por quê? Peguei sereno ontem, alguma coisa assim. Então, daí você pede para ele abrir a boca, vai dar uma olhada daí na garganta do paciente
e ele já operou a amígdala, então provavelmente ele está com essa dor para deglutir, provavelmente deve ser então uma faringite. A questão é se é uma faringite bacteriana ou uma faringite viral. Então, esse caso clínico é uma faringite bacteriana. Como que eu sei que é bacteriana? Porque vocês vão observar, olha aqui, ó. Olha que legal de imagem. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não é a amígdala, aqui é a úvula, aqui é a parede posterior da faringe. Olha aqui, ó. Olha os pontos de placas purulentas na amígdala. Lógico que faringite bacteriana, amidalite bacteriana, o tratamento é com antibiótico. Mas o legal que esse caso é bem legal, que isso é uma faringite bacteriana isolada. É super incomum de pegar. Imagem bem linda, bem linda. Então essa é a laringoscopia então do paciente. Você vê a úvula então e você vê lá os pontos purulentos daí na faringe do paciente. Então essa é uma faringite bacteriana, tratamento também analgésico e antibiótico. Tá bom? Ó, bem claro, bem nítido. E esse outro paciente, deixa eu ver aqui, se isso já mudou. E esse outro paciente é o paciente que chegou para mim com uma história de dor de garganta, que já operou a amígdala também, faz 3 dias que está com dor de garganta, dói às vezes, dói só na hora de engolir, não dói o tempo todo. E você olha a garganta dele, o que você vai ver? Um aumento aqui, ó, tá vendo? Do anel de Waldeyer, ó, claramente aqui, ó, a gente pode ver bem claro, olha aqui, ó. Você vê que não tem aquele ponto purulento. E qual que é o legal da história desse paciente? É que nesse aqui, no outro eu usei antibiótico, mas esse eu não uso antibiótico. Esse é só anti-inflamatório, porque só tem esse aumento de linfonodos no complexo de Waldeyer da faringe dele. Então, esse pede para não tomar gelado, não fumar, caso ele tenha que fumar, mas você vê que claramente tem esse aumento desses linfonodos posteriores. Tá bom? Daí eu tenho outro paciente que chegou para mim e com histórico de... Aqui, ó. Eu tenho outro paciente que chegou para mim e fala assim, tô com uma dor bem aqui embaixo. Então, no homem é fácil ver aqui a cricoide. Então, quando o paciente fala que está com uma dor bem aqui embaixo, normalmente não é amígdala, né? Porque a amígdala é aqui, faringe também é aqui, e ele está com uma dor baixa. Dor baixa. Então, nesses pacientes, necessariamente, a gente tem que fazer uma videolaringoscopia. Tá bom? Então, porque eles têm a dor mais baixa. Então, nesse paciente, olha que legal que é. E ele falava para mim claramente, e a minha dor é só aqui, ó, do lado esquerdo. Dói para engolir? Não, dói o tempo todo. Para engolir não dói, mas ele dói igual o tempo todo. E daí eu vou pegar, vou fazer a laringoscopia no paciente. Então, aqui a base da língua, ele já tinha feito a cirurgia de óvulo palato faringoplastia. E o legal, que é bem legal desse caso clínico, então você vê que ele não tem amidalite, ele tem um cásio aqui do lado esquerdo, mas olha aqui como está limpa a faringe dele, não tem nenhum aumento de vascularização, nada. E como a queixa era só do lado esquerdo, eu olhei do lado esquerdo e vi aquela criptazinha, mas falei, que estranho, não pode ser isso aqui o motivo da dor. Daí eu fui olhar a epiglote dele lá embaixo. Olha que legal. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha que legal. Ai, não acredito. Espera que eu vou voltar aqui no ponto. Olha aqui, ó. Olha que legal aqui, o epiglote dele aqui, ó. Tá vendo? Olha a epiglote do lado direito dele aqui, ó, como tem até ela por transluminescência, a gente vê até a cartilagem da epiglote em cima da mucosa e olha os pontos aqui na epiglote. Bem característico, ó. Uma dor no lateral, isso é uma epiglotite viral, uma epiglotite viral. O que você faz? Faz antibiótico. Agora não entendi mais nada. Faz antibiótico, mas você acabou de falar que é viral. Então, mas calma, tudo na vida tem as exceções. Na epiglotite, que tem essas lesões de aftas, normalmente elas vão infeccionar. Então, por causa disso, quando você tem um diagnóstico de uma epiglotite, você faz corticoide, se faz analgésico importante, normalmente com codeína, e faz antibiótico terapia durante 5 dias, porque isso aqui, com certeza, ele vai infeccionar. Isso vai piorar a dor do paciente. Então, esse é o caso que é legal. Tá bom? E caso aí para gente encerrar, deixa eu passar aqui para vocês, que esse aqui é um caso bem chato, assim, um professor, um grande amigo meu, um professor muito querido,
e tabagista muito pesado, ele chegou para mim com uma queixa de dor, já dor à deglutição. Há uns 6 meses ele vem se queixando de dor, uma dor, que a dor que vem aumentando de volume, dor. Não tem alteração de voz, ele tem um pouco de etilismo também, de destilado toda noite e tabagismo pesado. Daí eu fui fazer a laringoscopia desse professor, então daí vocês podem observar, veja o tamanho da lesão que ele já apresentava a nível de epiglote. Nessa região aqui. Veja a lesão já tem algum comprometimento de base de língua. A nossa sorte é que foi um diagnóstico que feito ainda de maneira precoce, mas olha o tamanho da lesão, né? Uma lesão bem importante, e que isso foi caracterizado então como um carcinoma. A gente fez biópsia dele, já iniciou daí a quimio e a radioterapia. Tá bom? Enfim, chega, né, turma? 8 horas em ponto. Então, eu queria agradecer demais aí de todo o coração a presença de todos vocês, agradecer demais a Bruna, que está fazendo um trabalho aí espetacular, e agradecer de coração o convite que foi passado para mim. Deixa eu ver aqui, mesmos pontos purulentos, a lesão da epiglótica. Isso! Então, Gabriela, a pergunta da Gabriela falando assim, mesmo com pontos purulentos, mas na verdade ali não são pontos purulentos, são ulcerações. Então essas ulcerações são bem características de lesões virais, essas ulcerações. Então isso é bem comum da gente ter em paciente com epiglotite. A evolução é muito rápida, o paciente chega com 1 ou 2 dias de evolução, e normalmente quando você tem, sim, você pode ter pontos purulentos, mas daí você tem mais secreção mucopurulenta que fica banhando essa região. O antibiótico que você pode fazer, que é a pergunta da Vanessa, o antibiótico que você pode fazer é amoxicilina mesmo, se ele não for da área médica, se ele for paciente da UPA, que qualquer trabalho não sendo da área médica, não tendo contato com a área médica, você faz amoxicilina mesmo para ele. Ou se ele tiver uma alergia à penicilina, nesses casos de epiglotite, você pode fazer também uma claritromicina ou uma azitromicina. Tá bom? Então, Sofia, o tratamento para os casos de cásios não tem um tratamento assim clínico, né? Tem um enxaguante bucal que ele é bem bom no mercado, que a odontologia está usando bastante, que chama-se Blue M, que é Blue M que eles chamam. Ele é bem legal, ele é muito caro, mas ele tem na composição peróxido, e isso às vezes diminui o odor dos cásios, onde a gente pode daí evitar a cirurgia. Mas quando você tem esse comprometimento social, e muito cásio na boca, daí a gente acaba fazendo daí a cirurgia mesmo para retirada dos casos pelo comprometimento social, tá bom? Do mau hálito mesmo. A pergunta da Giovana é qual seria o sintoma do paciente com carcinoma se ele não tem dor? Então, o mau hálito, normalmente esses pacientes, Giovana, por ser tabagista e por ser etilista, ele já tem um hálito um pouco mais forte. Mas no caso, você vê como a lesão estava enorme, já assim, Giovana, então ele só começou com dor porque ele fez um infiltrado profundo em língua. Daí pega o glossofaríngeo e o paciente se queixa de dor. Por isso que ele demora muito, por isso que lesão de boca normalmente é uma lesão que os pacientes eles só chegam com lesões muito avançadas normalmente, porque são lesões que não têm dor no paciente. Ele só vai ter dor quando pega muito plano profundo, sabe? Então é por isso que normalmente os pacientes eles não têm queixa mesmo. Então o mau hálito sim, porque pelo tabagismo, pelo etilismo e pela má higiene pela boca mesmo. O paciente que fuma 40 cigarros por dia, dificilmente ele tem uma higiene muito boa de boca, assim, até por constrangimento mesmo social, assim, sabe? Então o hálito já é um pouco mais forte mesmo. E no começo ele não sente dor, e é só quando vai pegando planos mais profundos que ele acaba tendo dor. Então, a pergunta do João é assim, quando optamos pela penicilina benzatina? Então, a bezetacil é um antibiótico... Quer ver? Deixa eu colocar uma coisa para vocês.
O problema que a gente tem de caráter social, que a gente tem a nível do Brasil, que vocês têm que entender, é que muitas vezes vocês vão estar cuidando do posto e a mãe não tem tempo para dar remédio para as crianças. Nem esquece, ela tem mais 3, 4 filhos, assim. Então, a penicilina benzatina, ela é uma penicilina que normalmente a gente usa, assim, a nível de consultório, vocês vão ver que é muito pouco, assim. Mas a nível de posto de saúde, a gente usa muito pela facilidade. E visto que muitas vezes esses pacientes eles não têm acesso a antibióticos de maior espectro, no caso, a penicilina benzatina funciona muito. Mas normalmente para pacientes de nível de convênio que já tomam antibiótico com uma certa frequência, a bezetacil ela acaba não tendo nenhum valor, assim, nenhuma função mesmo. Tá bom? Então a gente usa mais questão de posto, usa mesmo uma questão de comunidade, de facilidade de administração de drogas mesmo, e de saber que realmente a criança vai estar medicada mesmo, ou paciente mais de idade, tipo que trabalha e que não tem tempo de tomar antibiótico, a gente acaba fazendo a penicilina benzatina como uma tentativa de terapia, de antibiótico terapia. A pergunta foi bem boa, João. A Bruna está perguntando assim, professor, mesmo com 2 dias de evolução, eu inicio antibiótico. Não tem possibilidade de ser viral, mesmo tendo placas de pus. Puxa, Bruna, cara, essa pergunta foi malvada. Sim e não, né? Então, assim, ó, realmente você tem ideia, mas quer ver? Eu vou te colocar numa situação. Você está lá no seu consultório, toda bonitona, lá chega um cara que foi há 2 dias numa festa, ele pagou consulta para você, e ele chega para você, é sexta-feira, às 6 horas da tarde, você fez uma pergunta difícil, eu vou responder difícil para você. E daí você pega e fala assim, daí como que eu vou fazer? Abre a boca, cheio de placas, de pus na garganta, e daí? Você vai falar assim, não, isso é viral, vai embora? Putz, difícil, hein? 6 horas da tarde, sexta-feira, e se ele piora amanhã? Putz, muito provavelmente você vai passar um antibiótico. Então, essa amidalite, ela realmente tem uma evolução rápida, sabe? É diferente de rinocinusite aguda, viral, para rinocinusite aguda, bacteriana, que às vezes a gente precisa ter um curso de doença de 10 dias para que o paciente tenha a evolução de viral para bacteriana. Mas no caso da amidalite, 2 dias você já pode chegar com a amígdala cheia de placas de pus mesmo. Então, a pergunta é sensacional. Mas sim, a gente normalmente começa com antibiótico mesmo. Não precisa fazer um antibiótico de amplo espectro. A gente sempre começa com amoxicilina com carbonato, ou para alérgicos com cefalosporina de 2ª geração, que é o Zinat, mais que a cifuroxima. Mas mesmo assim a gente fica esperto com o paciente. Se não melhorar, a gente acaba daí pensando em algo viral, mas sempre fazendo um exame de sangue dentro do paciente. Mas normalmente quando você tem uma evolução rápida de amidalite bacteriana, você dificilmente tem linfonodos palpáveis no pescoço. A viral já não. A viral você normalmente pode apresentar os linfonodos palpáveis. Tá bom? Pergunta sensacional. No caso do abscesso do Dudu, caso não tivesse formado a fístula, boa, Bianca, sensacional. Vocês estão ligados mesmo, hein? Perfeito, Bianca, é isso aí. É isso aí. Se não tivesse drenado, eu teria que drenar. Perfeito, Bianca. Desculpa, foi erro meu, eu deveria ter falado isso. Então, abscesso piramidaliano é drenagem. A gente faz um ponto com xilocaína, com adrenalina, faz um corte com bisturi e divulsiona com tesoura, justamente por causa da complicação de abscesso profundo de pescoço, que daí por isso que tem que drenar. Boa, boa, sensacional, Bianca. Isso aí. A Júlia está perguntando qual a indicação para amidalectomia em adulto. Então, Júlia, em adulto, a gente normalmente então pode fazer por causa dos casos, né, de mau hálito que o paciente possa apresentar, por amidalite bacteriana de repetição, mesmo quando ele não teve na infância, mas apresentou na fase adulta da vida dele, pode apresentar também, ou no caso de você ter ronco, então o paciente tem ronco, apneia, tem uma lampatila 3, uma amígdala grau 3 também, então
normalmente a gente faz a remoção da amígdala. Ou, como a Bianca perguntou, no caso do Dudu, que fez abscesso piramidaliano, e daí a gente também indica a cirurgia porque ele vai fazer novos abscessos normalmente. Então, esses pacientes têm indicação. E lógico, no caso daquela paciente que tem linfoma, você não vai operar, né? Você pode fazer até uma biópsia daquela loja da amígdala dela, mas normalmente o diagnóstico ele acaba sendo clínico, tá bom? Porque aquela lesão é muito grande. Então, às vezes o oncologista pode pedir uma biópsia, mas aquela não é cirúrgica, tá bem? Então, depois que a gente faz a drenagem, Bárbara, do abscesso piramidaliano, normalmente o antibiótico que a gente faz é uma cefalosporina de terceira geração, que é uma ciftriaxona. Então, normalmente, lembra que eu te falei por causa do medo que a gente tem de complicação de abscesso profundo do pescoço. Então, normalmente a gente faz para adulto 2 gramas que a gente faz, 1 grama de manhã e 1 grama à noite, durante 3 dias, depois 1 grama dia durante mais 3 dias. Então, é desse jeito que a gente faz o tratamento de antibiótico terapia. Então, é uma ceftriaxona mesmo que a gente usa. Que no mercado a original é a Rocefin e a genérica é o Ceftriax. Tá bom? Beleza? Eu acho que é isso, turma. Doutor, queria primeiramente agradecer. Foi muito didática a aula, foi de verdade maravilhosa. Imagina. E eu queria agradecer a presença de todo mundo também e dar um comunicado. Que as aulas que já forem dadas, a gente vai postar no YouTube da Liga da ASPO. E aí eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se vocês puderem seguir, que daí vocês são avisados quando for colocado, recebe as notificações, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, doutor, e uma boa noite a todos. Beleza. Obrigado, turma. Boa noite. Obrigado, turma. Obrigado de coração. Valeu, Bruna. Parabéns. Obrigadão. Tchau, tchau.